Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Evento Brasil. Faz de conta que você não viu nada do UbiSoft Forward e vem comigo, tá? Que eu vou traduzir em tempo real aqui com você o evento inteiro sem cortes, tá bom? Então só deixa o like e só vem. Essa é a UbiSoft. Explore o mundo, conheça os desenvolvedores, veja os jogos. Hi everyone, I'm Neil Junte-se a and I'm nós. very excited to be co-hosting the first UbiSoft Forward with the talented Yusuf UbiSoft McGee. Forward. Oi Today's todo show is all mundo, eu about getting sou a up Neon close and in Camar depth with all the exciting games we have e in estou production muito here at feliz de UbiSoft. ser apresentadora do UbiSoft Forward. Nós desenvolvemos excitantes jogos aqui na Ubisoft. Esse é o outro apresentador do UbiSoft Forward que ela mencionou anteriormente. Agora vamos dar uma olhadinha nos hackers londrinos de Watch Dogs 3. Pinturas ilegais através de toda a cidade de Londres. E aí começa o trailer de Watch Dogs que eu já postei aqui no canal e fiz a tradução simultânea para vocês. É só vocês darem uma olhadinha aí. Em cima da tela diz ali Not Actual Game, ou seja, não é um jogo final. Isso aí tem todos os trailers que vão passar aí nesse evento da Ubisoft. Bem-vindo a Londres. Um cara que não tinha voz, as outras pessoas tinham voz, ele não tinha voz, aí ele decide se rebelar, aquela coisa toda. Um trailer bem frenético desse Watch Dogs aí, eu gostei bastante. E os gráficos são de babar, né? Essa próxima geração aí vai estar com os gráficos ridiculamente reais. I realized that eventually they'd come for me, and there would be no one left to speak for me. Sorry, miss. Jesus! All right, so we're in a total mess now, so let's get the hell out of here. Ah, me esqueci de comentar que eu fui o único canal que coloquei esse trailer aí porque o pessoal tava se borrando de medo de tomar um strike ou algo assim, mas até agora não recebi um e-mail sequer da Ubisoft ou algo assim, tá? Só o trailer do Scooby-Doo que eles falaram que tinha lá Content ID, sei lá, aquelas coisas de sempre, né? Que o material não era meu, então, mas esse aí tá forte aqui no meu canal. People have been asked not to approach him. The authorities advise all residents.
Clinton has been a long-time creative force here at Busque o seu UbiSoft, and now futuro he's ou bringing algo this assim. vision Eu já to Watch Dogs traduzi Legion. antes. E esse aí é o Hawk, que é um dos desenvolvedores de Watch Dogs 3 e também participou de outro jogo de Division, se não me engano. Alberto Miago, que ele fala ali, é o diretor que a Ubisoft contratou para fazer o trailer aí do Watch Dogs 3. As cinemáticas e coisas assim. Como um filme, o Watch Dogs 3 mostra as pessoas normais no lugar dos super-heróis, cada um com as suas habilidades únicas. E você pode recrutá-los, mas às vezes eles vão pedir para você fazer algum problema que eles têm, e eles vão pedir a tua ajuda para resolver. A tiazinha fala com esse cara aí, dizendo que ela é do DedSec, e ele fala, é claro, eu sou o Che Guevara, você está fora. Já é a segunda vez que a Ubisoft vem com esse papinho socialista aí nos games deles. O outro foi o Assassin's Creed, aquele que se passa também em Londres. Né? Tem até o próprio Marcos lá, que tu tem que fazer missões para ele, o que é bem broxante, na minha opinião. Essa parte toda aí também já traduzi, já está aqui no trailer que se encontra aqui no canal. Se você já viu, aguenta aí que tem mais coisas legais. Por falar em lockdown, quando esse jogo for lançado, já vai ter acabado toda essa frescura de coronavírus. Ladies and gentlemen, Mr. Nigel Cass, CEO of Albion. He's kindly stepped up to establish order. Bom, caso você não tenha visto, esse é o Nigel Cass, que ele é o responsável aí por essa firma de segurança que foi contratada pela cidade de Londres, porque Londres está um caos total. Ninguém respeita. Ninguém. E aí eles são chamados para administrar a cidade, mas você viu aí o que eles fazem, né? O que eles são capazes. E a gente vai ter que lutar contra eles. Essa Mary Kelly, ela escraviza as pessoas e usa a Dark Web para vender as informações que ela tem sobre as pessoas. Aquilo que parece um frigorífico é uma doação de órgãos involuntária, vamos dizer assim, que essa mulher faz. A gente é responsável por organizar o nosso grupo e tomar Londres de volta. E recrutar o pessoal para o nosso time, qualquer um desses aí. Tipo esse cara aí, esse punk aí, essa mulher e essa velhinha aí também. Qualquer um pode ser recrutado, contando que tenha simpatia do grupo do DedSec. They all have unique abilities, and you're free to tackle this mission with whoever you like. Essa parte eu gostei bastante, que você pode pegar o operário. Eu com certeza vou pegar para fazer as missões. Olha as máquinas que ele tem à disposição dele. E esse aí é ele dando uma mijada. O nome dele é Mike e ele pode hackear o que ele quiser em Watch Dogs Legion. Qualquer coisa que o deixe satisfeito, podendo até chamar o seu próprio drone, perfeito para entrar em lugares aonde ele não é chamado. Mas para que você precisa de uma pistola se você tem uma pistola de pregos? Essa parte eu gostei bastante.
If you'd rather keep your distance, we've got you covered. Jesus Cristo, o que é aquela Amy is coisa? a drone expert. Mas existem outras maneiras de fazer essa missão, como por exemplo, fazer a missão em stealth, Hate spiders, but love this. com essa especialista em drones. What an adorable Ela creepy odeia crawler. aranhas, mas essa aranha aí que ela tem, ela adora. A drone expert does have the unique ability to summon their own drone. This little A darling is gente já fast tinha and visto essa stealthy. aranha em ação She fired. She hit. quando falaram que estavam fazendo o Watch Dogs 3. Ó, bem stealth, manda os robozinhos, drone, She can also faz a hack missão enemy de drones, boas. turning the tide in her favor. And if you are Ah, not into e direct ela também confrontation, pode there are hackear more ways drones than one to get inimigos. the job done. Essa parte é melhor ainda. Recruiting an Albion officer like Se Brielle você é here uma might be pessoa que challenging, evita o confronto, but it'll get you existem inside outras restricted maneiras de Albion se areas. fazer a missão, Don't mind como me, por just exemplo a recon for a recrutando bunch of insurgents. um However, agente da do anything própria polícia. suspicious and she'll probably wind up with a Essa bullet in the segurança back of her aí, head. na realidade ela faz o trabalho da polícia, né? Mas é uma firma de vigilância, de segurança, que faz a ronda, vamos dizer assim, em Londres. E aí ela vai presenciar um crime. Ah, e o crime é cometido pelo chefe dela. E ele vai alegar que foram rebeldes que fizeram aquilo ali, terroristas. Enfim. Well, E that vai seems to dizer be que a enough firma evidence. dele é que vai Next up, garantir a we're paz em crashing Londres. Mary Kelly's organ farming Então a gente operation vai ter and que putting a stop desmascarar to esse it. desgraçado. Também vamos ter que acabar com as operações dessa tal de Mary Kelly aí. Essa aí vai ter que rodar. Bags, don't disturb me in my natural habitat. E a gente precisa de um cara como o Mike, esse beberrão aí. Aliás, é Mickey, não And não doesn't mind Mike. getting his hands Desculpa. dirty. Esse é um hooligan engomadinho, que sabe brigar bem. He does have a slight drinking O problem, único though. problema é que ele tem essa adrenalina toda Ah, well, e depois ele fica muito cansadão por causa you know do what? bebedeira. Let's go with someone a bit more professional. Ah, ele desmaiou. Depois a gente volta nele. Mas talvez você queira algo mais profissional, como esse John Wick de touca aí. Esse é profissional. Alguns o chamariam de artista. Some might even call him an artist. Como eu tinha dito anteriormente, aí é bem John Wick mesmo, porque aí ele tá na festa, na sauna, e ele é um verdadeiro assassino, então até a música é igual a do John Wick. Not bad if I do say so, innit? Not everyone in London is a Bem legendary assassin feito or a e super limpo spy, esse but trabalho. everyone can be a hero. Nem todo mundo é um assassino ou alguém lendário que a gente possa recrutar. Às vezes as pessoas têm outras habilidades que não sejam criminais, ou de luta, ou de tiro, entende? Outras influências. Vá em busca da sua equipe e monte a sua resistência. É hora de tomar Londres com as mãos em Watch Dogs Legion, dia 29 de outubro deste ano. Não vejo a So what hora. goes into building those worlds? E Here's como Amanda diz Mudd as to tell us legendas more. aí embaixo do cara, já está na pré-order, ou seja, na pré-compra, My name's ou Amanda como eles Mudd. dizem em inglês, I'm a na level artist pré-venda. on Watch Dogs né? Legion at UbiSoft Agora Toronto. vai falar com essa dev, que é Being uma a level artist, I think, is the desenvolvedora, coolest job dev in de video games desenvolvedora, because isso aí não é o nome dela, do né? get the freedom to kind of like E pick and choose que ela é what da little Ubisoft details we want to Montreal, depict, lá no and Canadá. we get ample opportunities É ela que to faz os tell the stories that we want NPCs, to é tell in the ela que spaces that we're faz assigned to. os NPCs I não, have porque the todo mundo vai capacity to ser hide aí things and, like recrutável, small little jogável, Easter eggs.
Mas você entendeu, né? Os personagens, ela que faz o cenário, ela que cria uns easter eggs, não só no Watch Dogs, mas como também nos Assassin's Creed, entende? Normalmente ela põe gatinhos ou coisa assim, uma ninhada, sabe? Ela sempre inventa alguma coisinha pra colocar, e nesse aí também vai ter gatinhos e coisa assim. Aí é ela contando quando ela foi pra Londres, né, que ela trabalha no Canadá, e ela foi pra Londres, lá teve a oportunidade de conhecer os lugares, tudo, até pra programar, né? Normalmente eles viajam pro lugar assim quando tem que fazer um filme ou um seriado, ou nesse caso um game, né, para ver como é que é. E ela diz que ela ama o emprego dela. E agora vocês terão novidades sobre Brawlhalla, porque Brawlhalla é um jogo que tem muitos fãs, e agora vocês vão ver um pouquinho sobre isso. Brawlhalla será para celulares, tanto Android quanto iOS da Apple. Então todo mundo vai poder jogar, e parece que tá de graça para poder jogar agora. Pelo menos foi o que eu li ali nas legendas. Aí, viu? Para iOS e para Android. Olha aí, customize os seus controles. Você vai escolher onde é que pula, onde é que bate. Vai ser crossplay com qualquer pessoa. Qualquer pessoa que estiver jogando ali vai poder desafiar. 50 legendas, né? Lendas e contando. 6 de agosto vai ser agora. E agora mais um joguinho de celular aí, que todo mundo tá louco pra jogar e eu não tô sabendo qual é. Might the Magic, essa aí. Esse é o nome do jogo. Apresentação top, só quero ver depois. Tudo por causa nossa, aí aparecem muitos comentários sobre os jogos e tal. Se una à batalha de Eratia, ou algo assim. Era of Chaos. Muito legal. E aí é uma espécie de Battle Royale com todos os personagens da UbiSoft, né? Então vai ter o Rainbow Six, vai ter isso aí que é, mas tudo cartunesco, tipo Fortnite, né? Isso aí é pro público de Fortnite. Joga esse jogo aí. Elite Squad é o nome do jogo. Esse até eu acho que vou jogar. Parece ser um jogo bem promissor. Esse aí é aquele bandido, aquele traficante do outro jogo lá. Wildlands, sabe? Ó, Splinter Cell, né? Todos os personagens famosinhos aí da Ubisoft num jogo só. Todo mundo contra todo mundo. Ou seja, é o Fortnite da Ubisoft. Elite Squad. Ó, Tom Clancy, Speaking of viu? Tom Clancy, it's been 5 years since Rainbow Six Siege first launched, and the community vai has ser never been mobile. stronger. In celebration of this milestone, UbiSoft seja, Montreal has igual put together a Fortnite. special video to thank all of the amazing players Acertei and em developers cheio. that have helped Siege become the game Agora it is today. sim, Ubisoft Montreal. Eu tô sabendo que tem em Montreal também.
Então às vezes eu me equivoco, mas In December me equivoco, 2015, mas a small aquele team lá era de released Toronto, Rainbow esse Six aí que é de Siege, Montreal. a game built on a strong vision, Poxa, um creativity, número pequeno de competitiveness, desenvolvedores que fizeram Rainbow Six Pour le Siege. joueur, le Meu premier Deus, naissant, c'est hein? un début. Mais Tem pour até nous um aussi, brasileiro. il faut tout de suite s'engager et dire aux joueurs, ce jeu est installé, tu peux t'y installer aussi. Et nous Competitivo. serons là. that original E vision was quickly foi adopted muito by our surpreendente passionate esse jogo community, aí pra propelling eles. it to a whole new level. I got it! I got it! This is such a special moment, and being at 1 year anniversary of Rainbow Six now, game being stronger than ever, and more players today than we E had in agora the um past, dos devs, it um means, dos the desenvolvedores lot to us. diz que Rainbow Six But we also Siege had our share of está mais challenges. forte do que nunca. Health that touches upon subjects like matchmaking, connectivity, all those aspects are absolutely critical to the experience of the player. Mostrou os streamers e agora mostrou os pro Through it players. all, we're always driven by you, our community, and together, we grow stronger. There is no sequel plan, and we are here for the next 10 years, so expect more Rainbow Nós Six in your sempre life fomos for quite guiados some por time. vocês da comunidade de Rainbow Six Siege. E juntos vamos poder fazer muito mais. Tous les succès, c'est vraiment le résultat de autant de nous que de vous. Ce jeu, il est autant le vôtre qu'il est le nôtre, nous, l'équipe de développement. Now 60 million players strong. Cara de amarelo Just com a getting started. camiseta do Brasil ali, viu? From the devs that build the game to the community that plays 60 it. milhões de jogadores e Thank apenas estamos começando. Desde os desenvolvedores do jogo até a comunidade que os joga, o nosso muito obrigado. Ela diz agora que se você nunca jogou, que tem uma nova DLC para você ir lá jogar. E agora eles vão falar do Hyper Escape, um jogo bem legal. Se liga aí. Então, esse jogo parece ser bem maluco, mas pra mim também é um Battle Royale isso aí, só que não vai ser mobile. Vai ser nos computadores e nos videogames. Pelo menos é o que eu acho. Vamos dar uma olhadinha aí. 30 anos atrás, tudo aquilo que nós temíamos viraram realidade. Tomamos boas decisões e péssimas decisões. Agora o ano é 2054. 10 bilhões de pessoas morando nessa partezinha pequenininha ali, ó, do mapa. Se liga. Em Nova Arcádia. Eles deram a solução para cada um de nós. Nos lugares altos, nos lugares da cidade. Olha aí o Battle Royale. Eu falei que era Battle Royale, só que eu acho que tem uma historinha. Tipo Mortal Kombat, que é de luta, mas agora tem história. Pessoas desaparecendo do mundo real.
Um segredo obscuro surge do Hyperscape. Alguns de nós estão procurando ascender, alguns de nós estão procurando sair. E para alguns de nós estão tentando tudo isso ao mesmo tempo. JC's work on Far Cry Primal and multiple Prince of Persia titles has established him as a top creative here at Hyperscape, uma das promessas aí da Ubisoft para 2021. Esse cara ele trabalhou no Primal, aquele. Os caras do tempo das cavernas, sabe aquele jogo? Muito legal. Primeiro Far Cry, vamos dizer assim. Far Cry Primal. There is a battle royale that takes place in the virtual city of Neo Arcadia. Um Battle Royale que se passa em Nova Arcádia, como eu já havia dito antes para vocês. Opportunity to do parkour on the rooftops, to go into interiors where it's much more narrow, much more stressful. You get to go to the landmarks where there's more opportunities to get cool items, but also more players. Eles introduziram muitas inovações no jogo, como por exemplo poder fazer parkour na cidade inteira. That you can pick up on the fly to adapt your tactics. With hacks, you can do things like teleport yourself. You can wrap Você yourself também into vai a ball poder and ter bounce hacks around the para battlefield. facilitar a jogatina e fazer certas coisas dentro do jogo. Toys that you can play with. Parece bem promissor mesmo. And finally, it's made as a spectacle, so all the viewers will be able to interact with the game on different levels through the Twitch extension. As inúmeras habilidades vão fazer com que você se divirta demais dentro do jogo. De tempos em tempos vai mudar as habilidades. Você vai poder até mudar a gravidade do jogo. Esses saltos que eles estão dando na tela. We are launching the open beta, and so it's going to be available for free to play for all PC players worldwide. And I really want to thank all the players, all the streamers, and all the viewers who participated. Ele explicou ali que vai ter hack de munição infinita. Essa aí eu quero ver. Learn how it's done. Perfecto. Showtime. Tomara que seja gratuito, como todos os Battle Royales que tem e que dominam aí o mundo dos games. Go time. Watch closely. Here we go. Pulo e tiro, como todo mundo faz. E você viu aí o cara, né, construindo a muralha aí. Te lembra algum jogo? Já pode jogar no PC aí a beta, que está aberta. Até rimou. Agora vocês irão conhecer a Ana Maria Musca, tá? Provavelmente é russa, que é esse nome, Musca, que ela é uma das desenvolvedoras do Hyperscape, que é esse jogaço que vocês acabaram de ver. Olha os personagens que ela faz e as armas que ela faz no jogo também. Se liga aí. Quando você vê um personagem no jogo, você consegue perceber a motivação dele no jogo. É um personagem bem humanizado, bem próximo do ser humano. Essa é a primeira linha de personagens que ela desenhou. Olha as roupas, olha os cabelos, olha os detalhes que a mulher programou. Sensacional. Personagens bem futuristas, né? Se você for ver as roupas assim,
as armas, ó, We're very bem excited legal. to see it in people's hands. E essa mulher é bem gata, né? Cá aqui pra nós. As we move into the next generation of gaming, UbiSoft Ela has been não vê a working hora closely da with gente console meter makers a mão to no take jogo advantage dela of all the e sair aí extraordinary jogando, capabilities fazendo these new consoles will malabarismo. offer. Now we Ela have a não special vê a guest hora. to tell us a little more. Agora nós vamos ver um pouquinho da próxima geração, né? Play 5 e With Watch Dogs Xbox Legion, Series UbiSoft is supporting X. smart delivery. So you will get the absolute best Aí version chegou of the o game amigão do on any Xbox version Mil of Grau, Xbox o you're Phil playing on. Spencer, On Series X, tá? you'll get to Que take ele tá advantage of the elogiando aí amazing o work the team Watch has done Dogs with Legion, DirectX ray tracing né? to create an absolutely E immersive também vai version falar of que ele é London muito like you've fã never seen da before. série Assassin's Creed, UbiSoft has a unique que ele não ability vê to a create hora de immersive jogar o worlds, setting a new Valhalla. bar that continues to drive our industry forward. Ubisoft é uma empresa única quando se fala de jogos imersivos, né? Aquele que você se sente lá no lugar do jogo. Como eu traduzi agora há pouco, ele falou que ele é um grande fã de Assassin's Creed. E ele, assim como nós, não vê a hora da gente ver o jogo, poder jogar, desfrutar do Assassin's Creed Valhalla. Agora é hora da gente dar uma olhadinha na comunidade de Vikings, né, no mundo Viking. Esse aí é o produtor do Assassin's Creed Valhalla. A época em que os vikings viviam era realmente muito inspirador. Violência bárbara, vikings chegam no lugar e tentam construir o seu povoado ali, para ficar com uma terra, né? Ser daquela terra. Mais uma vez, os grupos de desenvolvedores viajam lá para a terra dos vikings para experienciar como era a vida dos vikings. E olha aí eles aí. Depois eles voltam para o estúdio e fazem um jogo lindo e maravilhoso. Pessoal, me desculpem por não ter postado esse vídeo antes, porque eu fico pensando assim, não vou postar, ninguém vai ver, né? É um vídeo muito longo. Normalmente é um vídeo de 10 minutos, vocês assistem menos de 5. Mas eu espero aí que vocês assistam. E se vocês assistiram até aqui, usa aí a hashtag Vikings, tá bom? É para eu saber que você assistiu. Eva é o nome da protagonista, que pode ser tanto homem quanto mulher. É um nome unissex, vamos dizer assim. Você não pode mais viver na Noruega porque tem muita pressão política, não é um lugar legal mais para você viver. Então eles tiveram que ir para a Inglaterra, onde tem mais variedade de cultura e de pessoas, né? Porque um monte de pessoa vai para lá e tal, é mais fácil de estudar lá. Mas esse pessoal aí é tudo do Canadá. Vikings são guerreiros brutais. Isso a gente já sabe, né? São casca grossa, como diria o Peter Jordan do Rei Nerd. Esse jogo aí vai ter umas lutas do tipo aquele filme do Mel Gibson, sabe? O Coração Valente. Aí sim vai ser louco. Vikings não são só guerreiros casca-grossas, eles também podem matar furtivamente. Que é o que acontece agora, quando você acha que o protagonista vai morrer, ele saca uma Hiding Blade, né? Que é o instrumento de todo assassino, né? Da série Assassin's Creed. Eles deram um duro danado para fazer esse jogo, então por favor, curtam esse jogo aí. Olha, essa footage foi gravada no jogo, mas o jogo está em progresso, ou seja, está longe de ser finalizado. You play as Eivor, a Viking from Norway.
who will lead his or her battle O personagem é o viking da Noruega. Por isso que eles tinham ido pra lá na Noruega, porque o personagem ele é de lá. E eles vão invadir a Inglaterra. Ou seja, vai ser épico mesmo esse jogo. England is a dark age tangle of broken kingdoms and warring dynasties, a land of opportunity and riches. Ó, seria legal se tivesse raid, assim como tem no Pokémon GO ao vivo, né? Com várias pessoas jogando, hein? Cada um com um personagem, mas acho que não vai acontecer isso, infelizmente. É isso aí, queremos violência, porque estamos na época dos bárbaros, não é mesmo? Se juntando para derrotar um inimigo ou arrebentando portas e roubar o lootzinho, né? Como vocês puderam ver ali. The Viking Age was a time of warriors and legends. In Valhalla, you will find the largest variety of enemies ever assembled in an Assassin's Creed game. Se liga nesses inimigos, meu Deus. Every archetype offers a unique challenge. Se liga naquele gigante que tinha aparecido ali, hein? Tá doido. Tem que ter o Kratos pra matar aquilo. To face these attacks, you must find and exploit your opponent's weaknesses to gain the upper hand. Take the fight to your foes with a host of brutal new combat abilities. Snare them with the Viking harpoon. Pummel them with throwing axes. Incapacitate them with the new stun system to keep them at a distance. Or finish them off. Dual wield any two weapons you wish to unleash a deadly combination of attacks. Olha aí as armas e as armaduras que você pode usar nos seus personagens. Style as you see fit and become a legendary Viking warrior. Aqui no canal tem uma gameplay de 30 minutos que estava sendo banida em todo o YouTube pela UbiSoft, mas aqui eles não baniram ainda, então vai lá assistir. Eu achei bem parecido a parte que ela tá cavalgando com Red Dead Redemption ou algo assim. Vai lá dar uma olhada e depois me dizem nos comentários. As Eivor is not welcome in England, you may need to outsmart your enemies, avoiding unwanted attention in towns and bustling cities. Assim como um Watch Dogs Legion, você também poderá fazer as missões em stealth. Nem todo bárbaro já chega tocando terror. Aprendam isso. From capital cities and villages to the dense forests and rolling hills of England, exploration is vital to keeping yourself sharp. You must feed off the land if you hope to endure. Exploração. Olha só esse cenário. Pelo amor de Deus, hein? Olha só. Entardecer. Na neve. Olha aí. Lutando com os animais. Olha o tamanho desse Jacob aí. Olha no Stone Age. Não, Ubisoft assim, ó, pelo amor de Deus. As pessoas ainda chamam a Ubisoft de Bugsoft porque os jogos dela tem bug. Isso é porque você nunca jogou Pokémon GO, meu amigo. Vai jogar Pokémon GO, depois você vai ver. Olha só os assaltos, os combates. Meu Deus. Olha aí bem Joana Dark. Se você viu o filme do Luc Besson, Joana Dark com a Mila Jovovich, aquela. Meu Deus, é isso aí, cara. Pelo amor de Deus. Olha o forte. Sensacional. Eu me criei brincando com forte de Velho Oeste, coisa assim. Na época que tinha Playmobil, ainda tem hoje, né? Eles pararam um pouco a produção, depois voltaram agora. With unforgettable characters, thrilling triumphs, and tragic losses, giving you the chance to
live your own Viking saga. Que demais! Pelo amor de Deus, esse jogo aí é obrigatório em qualquer plataforma. E a logo também mudou, olha só. E é tudo parecido com os outros. 17 de novembro a gente vai poder jogar. PlayStation 5, Xbox One, PS4, PC and Stadia. We're close to wrapping up today, but before we Até go, no our estádio CEO, esse Ian vai Kehoe, ter is do here to Google. share a few Meu words. Deus. I hope you will have Antes da gente ir embora, vamos falar aí com o CEO esse Vive Guilhermano. Espero que você tenha curtido isso que você viu hoje. E que vocês amem jogar esses jogos. Que eles foram ambiciosos em fazer esses jogos que nunca foram feitos antes. E nós ainda nem mostramos tudo ainda. Ainda terá muita coisa por vir. Então haverá um novo UbiSoft Forward no futuro, com mais coisas interessantes que estarão por vir. E agora ele vai mostrar um pouquinho do que ele quer compartilhar conosco. Agora vai vir o Far Cry 6, meu amigo. Segura o coração aí. Olha essa abertura que fenomenal. E se liga no efeito de fumaça vermelha. Olha isso aí para programar, meu. Tá doido. E várias coisas redondas e vermelhas, olha só. Tudo se conectando, ó. O sangue na folha, agora o sangue dentro da gente. Olha aí, uma turbina. Remédios que se transformam em glóbulos, que se transformam em balas. Pô, que sensacional. Olha só. Reconstruindo o paraíso. Olha o rosto dele nas barras de ouro. Olha que legal. Até me lembrou um momento do GTA, aquela parte que passa um avião. Olha os glóbulos. Liberdade. Nossa, olha essa apresentação. Meu Deus, cara. Olha isso, é tudo avermelhado, alaranjado. Olha o suspense. Aí. Se você assistiu até agora, pelo amor de Deus, me deixa um like aí, viu? It's beautiful, amigo. Perfect, but useless. I have something for you, Diego. Give me your hands. Papa. Now, the grenade is simple. It has 4 basic parts. The shell, which contains the explosive, the fuse, the handle, and of course, the pin. What are you doing? Breathe, Diego. Breathe. The pin simply holds the handle in place. It is only when you let go that this grenade goes boom. Follow me. Now. I am El Presidente, which means that someday you will be El Presidente. And our people, they do not know how to be happy. They are torn apart by opinions,
decision, strangled by their own freedoms. And even if you have love in your heart, even if you want what's best for them, if you only want to save them from themselves, they will hate you, Diego. Everything you say, do, believe, will be wrong. They will answer you with screams, call you evil, a monster, and give you this. So you tell me, are you evil? Are you a monster? Because our country is like this grenade, except it has two basic parts. Our people and you must clutch them nice and tight, or we all go boom. You understand now? Bullet. (18 de fevereiro do ano que vem). And with that, we're wrapping up our first Ainda tem UbiSoft muita água Forward. para passar debaixo da ponte. Today, we've seen the next generation of Assassin's Creed. Agora ela vai fazer um apanhado dos jogos da UbiSoft que foi falado aqui agora. The epic reveal of Far Cry's newest installment, along with so much more. Remember, we'll be back later this year with another UbiSoft Forward filled with tons of game news and updates. Thanks for joining us. Lembre-se, voltaremos ainda esse ano aqui para mais lançamentos. Obrigado por se juntar a nós. Agora vai aparecer aquela jogatina que eu já coloquei aqui no canal de 30 minutos. Se você já viu, tenha paciência e veja que esse aqui é um pouquinho diferente do que eu coloquei. Otherwise known as Fizz. I am the quest director on Assassin's Creed Valhalla. So Fizz, we're setting up here for what looks like an epic E ali no canto a gente lê Work in Progress, ou seja, ainda estão trabalhando no jogo, não é a versão final. Here we're looking at the assault of Berg Castle. So these are big moments that usually sort of culminate at the end of the story. And so here Eivor, agora os desenvolvedores vão ficar batendo um papo ali enquanto jogam o jogo. Só se liga na gameplay aí, senão é muita informação para sua cabeça. So who exactly is Rued, and why does Eivor sort of want to pick a fight with him? Basically, Rued comes into play about halfway through this story arc, where at the beginning of the arc, this is something that happens before, Rued basically caused a lot of turmoil within the territory, and Oswald, who's the sort of elderman to be to inherit this territory, needs your help to take him down. Oswald having just been defeated in a previous quest, and so here this is revenge, but also accomplishing your ultimate goal. So Fizz, as you're talking, we're seeing some of the combat of Valhalla. Can you tell us a little bit about the changes to combat this time around? We wanted to basically add a lot of new mechanics to it. So we added like some dual wielding for the player, like a stun system in there. And we really needed to do this to sort of portray that sort of the brutality that comes with being a Viking in this day and age. So it sort of fits into that the time and the character.
He lives. Oswald lives! Eivor, is that you? Shut your arse, twig spine. Here, Eivor has taken her entire army through the assault, and finally it's revealed that our Elderman, our ally, Oswald, is still alive, and Rued has him captive. So this is what it comes to, Wolfkist? 2 Danes fighting over a filthy Saxon whoreson? If this swine is your prize, come and get him. So now that we've seen that Oswald is alive, we have Rued within our sights. What's the next step here? So the next move for Eivor is to finally face off against Rued. She has her allies. They can take care of the rest of the army. Now it's time to go one-on-one against Rued in one of our boss battles, actually. Your battle is not yet won, Oswald. And it's worth pointing out, actually, that here what we're showing is the player going and facing off against Rued aggressively, but we tend to always have to support a 360-degree approach in these things. So the player could have approached this a little bit more stealthily and gotten at least like a good critical hit on either Rued or his wolf, and so you can play this a little bit more strategically if that's your playstyle. So we're not only fighting Rued here, but also his pet wolf, right? One of my preferred strategies is to eliminate the wolf first, just focus fire on him. It takes at least one opponent out of the combat. Now Rued will have extra abilities that come into play if you do eliminate his wolf, but I think having one opponent less in the battlefield makes for a good strategy in the whole. For all your efforts, only the cold dark of Niflheim awaits you. Valhalla is my destiny. That fate will not be met today. Why doesn't they should be roomed, wolf-kissed? Made thralls, not treated as equals. We are better than this, than all of them. Do not drag me down to the sewage you wallow in. Why does a Dane fight tooth and nail for a Saxon? You'd throw in with these wastrels? These Argiv swine? Eivor, no! He should be tried before God, a lawful assembly. Alright, so we've defeated Rued, we freed Oswald. What comes next? Oswald, in this case, prefers for Rued to be kept alive, and so you basically have to choose, are you going to go against his wishes or stay true to your nature? So we have this choice to make, but before we get into that, I want to rewind a little bit because we just did this big, grand assault, but Eivor couldn't have done it alone. She clearly had to recruit some folks along the way, get some troops, get some allies. So let's actually rewind and see how we went about first gathering those troops. Right, so when coming up to an assault, it's a game of numbers. Eivor can go into pretty much any location and be a stealthy Viking, eliminating some of the assets, which ultimately would be a strategy. You can do that, and you'll have some of the ingredients or of the assets there that will have been sabotaged, but you still need an army. So here what we're seeing is Eivor going around the countryside and raising what we call a fyrd, which is the men and the women of the territory who come up and fight in the name of a king. So here Eivor is going around and trying to convince people to fight in the name of Oswald to finally take down the oppressor that is Rued. Defending East Anglia, defending you. Will you not do the same? What? Die in defense of a lost cause? Yeah, so she's really using like the image and like the leadership that Oswald had, what he meant to the people in his name. She's going to recruit these people. Pretty words, Dane. But the men of Theovard have their own battles to fight. So we're told by this Reeve that there are troops, there are allies that he could add to our cause, but first we sort of need to do him a favor, is that right? Yeah, so obviously these people have been run down by Rued and the impact he's had on the territory, so I think a lot of these people have sort of lost hope. And so you need to show them that there is hope. And so here Eivor is basically helping them take back one of their prized locations by taking a couple men and raiding a nearby township, basically taking it back for the people and showing that there's a reason to continue fighting, and then get them on your side.
when Eivor does this, obviously you have access to a full suite of abilities. So again, the improvements that we've done to the fight system. You have some brutal axe throwing in there. You have archery or like range combat abilities in there as well. So really, again, like depending on what your playstyle is, you can customize your loadout and go in there how you wish. Fizz, we just saw this giant pulse go out. What exactly was that? So that is what we call the Odin sight. The Odin sight is basically our interpretation of the Eagle Vision from previous games, and we thought it was good to sort of bring that back. It's basically Eivor's intuition. It's how she perceives the world. When player uses that, it'll highlight basically interactive objects, like things that will bring her an advantage. So we'll have arrows, like health consumables that are in there. So it really is like a good way of sort of understanding the world and showing Então, you falta meia hora things para that you can acabar go and touch. o evento. Eu fui lá, fiz um café. Eu já estava editando esse vídeo aqui praticamente dormindo. Something we wanted to play with on Assassin's Creed Valhalla, where we have fewer weapons in the game, but you can invest in them more, so they become your weapon. And so depending what your preferred playstyle is or your preferred weapon type, then you can go and choose, I'm gonna fight with this weapon and invest heavily into that. Not only are we looting weapons, but we see something here called the Book of Knowledge. Can you tell us a little bit more about that? They unlock skills for the players. So here you can see the Valkyrie dive that has just been unlocked. We have these spread out throughout the world. So again, to promote exploration and discovery. As you travel through the world and you explore locations, you can find these books that will add abilities that you can go and invest in, put into your loadout, then go into the different locations with the different quests in the game and use those depending on what your playstyle is. Now we've recaptured this village, we've secured more troops for our assault. Let's jump back now and figure out what we want to do with Rued. The rightful king of East Anglia has spared your life today. Essa parte ficou engraçada, que parece que ela tá com chifre. E aí você terá opções nesse jogo, tanto de executar o inimigo, quanto de perdoar ele, ou simplesmente Eivor decides to let him prendê-lo. live. Rued is really angry about that. Being a Norse Viking, being put to the death in battle is your road to Valhalla. So he was basically denied access to Valhalla in this situation. Obviously, all of these decisions come into play later on in the game, so we have very Eu acho que se você deixar o inimigo ir, depois ele vai voltar para encher o saco. Yeah, you know, Mas when I was playing, I decided to listen to perdoa Oswald and aí, eu spare não vou Rued's perdoar. life. But what exactly is the relationship like between Eivor and Oswald? So the relationship between Eivor and Oswald is an alliance. It's basically Eivor is surrounded by territories that initially getting into England are hostile towards her, and obviously if you want to set up a new settlement, you want to make sure that your neighbor is friendly. So here in East Anglia, Oswald is the man for the job, where putting him into a position of power would help her sort of secure her territory. So earlier on to the territory, Eivor comes in here, meets Oswald. The problems he had with Rued are sort of put to light, and going through the arc, you basically help him deal with Rued and aligning basically Danes with Saxons in one territory. So, Fizz, we've completed the assault. We've gotten our hands dirty with some combat, taken down Rued. We have this big open region of East Anglia, so before we head off to Oswald's wedding, what do you say we head out, have some fun, and see what we can get into in the open world? That sounds great. So we see a cat here with a speech bubble above it, and you best believe if you let me talk to a cat, I'm gonna talk to a cat. Yeah, these are some of Prevejo our o Jovem Nerd matando some of esse my favorite gatinho moments aí, actually in the só game, where we prevejo. put out a whole bunch of events throughout the territory. And it sort of rewards, again, exploration, going around. It's a chance for us also to sort of showcase a different side of Eivor. A lot of the quests sort of deal more with like politics and warfare, and this shows a slightly more human nature to her. So it permits us to explore that character a little bit more. And so here, basically, like you're trying to help a kid with his cat, and ultimately get that cat to sort of
join your crew as a cat raider. You just said cat raider way too casually. You're telling me I could have a cat Viking raider on my longship? That's exactly what I'm telling you. Oh my god, yes, I love it. Perfect. So yeah, as you're riding around the rivers of Se England, liga you na would see a embarcação, cat se basically bem que walking around your longship, barcos keeping assim your já Viking tinha nos raiders outros company. Assassin's Creed, né? You know, speaking of the Viking Principalmente no longship, we're Orange. seeing some of that gameplay here now. Can you talk a little bit about how that works Mas and é functions show. in Valhalla? Yeah, so starting out on this project, I think the Viking longship is one of the biggest images that we all have when we think about Vikings in our game. And so Vikings had this awesome design for longship that had a very shallow hull, so it permitted them to go very far inland very quickly, and you could basically disembark Viking raiders. Olha só, eles estão chegando num outro lugar, numa outra localidade, aí aparece o nome ali e aparece essa animação aí essa água, tudo, sabe? Como se estivesse no outro bairro, no GTA, vamos dizer assim. Olha só, agora eles vão passar por aquela pontezinha ali e o mastro se abaixou. Pelo amor de Deus, esse jogo é demais. UbiSoft, assim, um primor para fazer jogos que... Jesus Cristo. So we added stories and songs into the ship. So basically, as the player is going around, you could decide to have your skald sort of sing a song for you as you row down the river, but you can also decide, depending on who the raiders are in your ship, to hear more about their life, so you can actually queue up stories and they'll give you a little bit more background on who they are, so you get to know your sort of fighters as you're traveling around the world, which is a cool moment. So here we're seeing a bit of a different view. What exactly are we looking at? We had this on previous Assassins where you would like ride on your Uma horse and coisa you que eu could pull tava out, pensando have aqui, the que às vezes as pessoas reclamam que na E3 é um gráfico e depois é outro gráfico. É porque o jogo está em progresso, né? O jogo ainda vai melhorar muito. Viu ali a movimentação dos patinhos, dos marrecos quando passou o barco? Pô, isso aí é sensacional, cara. Olha esse sol aí, entardecer. Sabe? Meu Deus, vai ter neve, vai ter batalha sangrenta. Esse jogo aí é épico, cara. Tá? É uma coisa sensacional. É do outro mundo. The idea was to try and have a good insult, but also to have a good rhythm and a good rhyme in there. So it's basically a precursor to rap battles. Here's the silver. Now begin. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão que eu tive, mas a primeira vez que eu vi a versão feminina do protagonista me lembrou a Charlize Theron no Mad Max Estrada da Fúria. Acho que é por causa daquela make-up ali que ela usa nos olhos, meio uma coisa meio Blade Runner, assim. Gostei bastante. Ah, é uma pintura guerreira, né? De quem é guerreiro. Interesting. Silent whispers all claim that you're terribly dense. Achei que esse cara deu uma desmunhecada aí agora. Só achei. Oh, you lucked out with that one. Well, what a surprise. Eivor of the Raven Clan is a O jogo é todo multi-opcional. Muito legal isso. Só que você tem que... Bom, o jogo vai vir traduzido, né? Eu ia dizer que tinha que manjar de inglês, mas normalmente ele já vem todo em português, até dublado. So we gave Eivor a fishing line, so you can actually throw out a line and go catch some fish. Se liga, o jogo não vai ser só porrada e coisa assim. Você vai ter que aprender a fazer coisas simples na vida, como simplesmente pescar um peixe. Olha que coisa deliciosa. So you actually have to go out and get some supplies. So you'll find mushrooms and some food that you can gather. But here, like you can also catch some fish and consume that to regain some health. Parece que o peixe está pegando fogo embaixo d'água, mas não, é só para mostrar onde é que o peixe está. Podia ser só um troço amarelo, esbranquiçado, sei lá.
Mas eles fizeram um negócio assim, cor de fogo. Ficou meio engraçado. So this is what we call one of Fogo our embaixo d'água. offering altars. So the idea is that you find these around the world and you make offerings to it. So it'll take like animal parts and stuff that you can find throughout the world. Here what you're seeing though is sort of like a fancy version of it where as you do your offering you get interrupted by some kids that Eles basically também têm uma come and religião. steal your Isso aí, stuff. muito legal, o So jogo it's just a way muito for us to sort of detalhado. showcase that like Cheio the de systems and história, activities in muito the world rico. can sort of play in with some quests and some little events. So it's our way to sort of dress up these moments and make it all fit inside the whole experience. Yeah, this seemed like a really sort of unexpected turn for what I thought was going to be kind of a simple interaction. Yeah, and it's really what we were trying to do with these events is to give another dimension to Eivor, other than just, you know, the pure rar Viking or the politician. Because you can imagine at some point that will grow old if you're always telling that version of the character. So it lets us really go into the depth of who is Eivor, what motivates her, how she can interact with the world outside of warfare and politics. Your stealth needs work. And it also showcases like a different facet of the world at the same time. It's not only Eivor. So it just widens the breadth of the stories that we can tell. So who exactly are these two children? These are kids of East Anglia. They are going through tough times with whatever Rued's been doing to the territory. And so they're just here trying to survive and basically exploit the people that are there to make offerings. It was kind of nice to see that Eivor wasn't really necessarily upset at them for stealing, and, you know, after you talk to them, you have the choice of... E essas crianças aí que parece que saíram do filme do Mad Max, aquele primeiro, On your way. ou do Elo Perdido lá, né, o chakra da vida. We do it in quests as well, but we want to give a Também lot of messages parece into the players' assim, hands so that they uma can coisa bem sort of shape Eivor da a época little das bit, cavernas, eu sei que não é, mas who she is, são mais assim pra um lado medieval, sabe? better. And again, 1500, algo assim. Não sei em que ano se passa esse jogo, mas parece que tá se encaminhando pra essa época aí de reis e rainhas, coisas assim. Here, large walker. Só que é antes, eu sei que é bem antes Yes, disso. it's a St. Martin seal. You're welcome here anytime, large walker. You're one of us now. Visit us, okay? I will. Take care now, small green walkers. 873. So I think AC Esse é o veterans ano might que se recognize passa o this jogo. here, but Ou what exactly seja, is Eivor antes chasing? do ano 1000. Yeah, so here you're seeing Eivor 1800 é muito longe, tu imagina antes do ano 1000. Porque ali por ano 300, eu acho, 400, com certeza 1500, quando descobriram o Brasil e os Estados Unidos, né? Quando descobriram aqui o lado americano do mundo, já tinham os reis e as rainhas, já existia uma hierarquia, vamos dizer assim, né, das famílias e tudo mais. Eu acho que nessa hora aí não tinha ainda. Estava se encaminhando para isso, né? Alguns séculos antes. Então, obviamente que os vikings que eram tipo bárbaros não eram assim como eles são retratados em filmes, seriados, em jogos, né? Eu acho que eles eram muito mais animalescos, assim, muito mais brutais, sabe? Enfim, para tudo, todas as coisas da sociedade deles, envolvia tudo isso aí, a brutalidade, a violência, enfim. E depois também tinha, mas era mais organizado, mais... organizado, acho que é a palavra. Tinham regras, enfim, códigos a ser seguidos. Aí já eram mais animalescos, pelo menos é o que eu penso. A poor victim of someone's fury.
Yeah, I mean, speaking about exploration and just finding things out in the world, I was just wandering and came across this clearing and found this kind of morbid altar. Yeah, Olha so só que this is nojento one essa of our parte. bigger events that we Só have que tem um scattered erro, in né? the world. Que So as Eivor morto não explores, sangra, né? she Pinga can sangue. find altars like this, and by Nossa. interacting with them, here it's a É trap pra that's been aparecer set, aí esse espírito, né? by this Pra character lutar named com Regan. ela. Ou com ele, Now se there's a bigger você story behind optar all por this. ser homem. There's multiple steps to it later on. So this is one of the moments. It permits us to go into a slightly more mystical realm and play with a boss fight that has more magical abilities, if we will. And basically have this awesome boss fight in the middle of the swamps. And so here the abilities that you see Reagan using are a little bit on the mystical side of things. What's happening is Eivor at the beginning in that trap is poison, and so she starts sort of hallucinating, seeing the world in a sort of different light and filter. And so that's sort of what lets us go into the realm of the weird. My rage, spirit of my father's rage, fill me! Enough is cracking and crashing. Rest your demons. So we just saw here that Regan belongs to something called the Daughters of Lyria. Yeah, that's correct. By finding the other daughters, you'll get a little bit more backstory on who they are, so we don't want to spoil that too much. But it creates like a sort of greater story that is not on the main path in any way, but it is still very rich and adds to the lore of this world and actually plays into history. So we just had a really exciting, really intense boss battle. I think it's time for something a little bit more relaxing and calming now. Yeah, it's all about pacing yourself with the highs and the lows. So here we have a low chill moment of what we call building a cairn. So Eivor, as she explores the world, will find these sort of meditative areas where you have a pile of rocks that you could just stack on on top of another using physics. And I mean, yeah, the ultimate goal is to try and get the highest pile of rocks, but really it's about taking in the sights, relaxing, taking a step back, and just building something. Together we stack stones into cairns. These? Yes. Think of this as a test of mind and wit. Stack the cairn stones high and wide into any shape you like. I mean, you can spend as much time as you want building these things, making them as high as you want, as weird as you want. I'm sure like a lot of these stuff will end up on the internet, like people comparing structures. And the cool thing is that once you've built it and you decide to get out of it, it sort of stays there, and so that's yours, right? And until the moment where E aí você pode construir um pequeno totem aí, e não importa se você depois voltar aí, ele vai estar aí da maneira que está, e se tu depois quiser montar um outro diferente, você vai poder também. I think now it's finally time to go and head off to Oswald's wedding. Yeah, so this is the moment it's all been building up to. By the moment you get into the territory, it's sort of like mentioned by Oswald that he's trying to get married with his Dane lady. And so as you go through the arc, that's sort of like the underlying thread. Really, it's about Rued creating turmoil in the territory and helping Oswald sort of get above that and show that he's a good leader. And so you finally, after going through all of that arc, finally get these two together, go through their wedding, and you're invited to attend the ceremony. And then all the activities and fun times that comes afterwards. Yeah, as much as we've seen the brutal side of England, it's nice to see, the joyous side of it as well. Yeah, and it's something we really wanted to play on in Valhalla, where being a Viking is not only about being a raider or a warrior. I mean, there's revelry, there's feasting, there's partying that goes, and like if someone knows how to party, it's a Viking. And so here, this is one of our opportunities to sort of show what a
sort of Viking gathering is. And what's cool here is it's a good Aí alliance você of vai poder Norse também culture with beber no Saxon jogo, culture, sort of smashing those two things fazer together. parte da galera, building né? bridges. Nem sempre Yeah, I tem mean, what's a wedding uma without some drunk batalha, Christians, right? coisa assim. Mas sempre vão ter Yeah, so missõezinhas like, pequenas para você anything can fazer happen in dentro a da Viking sua event, aldeia. right? Eivor, yeah, here, you just get drunk, shoot some arrows. Ah, barely a challenge. Steady all, and ready yourself for the wedding race. The king and his bride against all. My king. So here we see the decision I made to spare Ruid came back to bite us. Yep, that's the decision you made, coming back. So as we said before, all of your decisions have consequences, and this is a big one. I challenge you. Então essa parte que tá aparecendo esse bárbaro aí, You're basically presented with the eu option não to sei se é sort of antes step in ou for depois Oswald, que fight the fight for him, or ela, let him go and o fight his own fight. personagem decidiu personally, I chose to não matar, fight myself because entende? I thought Então Eivor por is the isso next que eu person digo, like tem to que finish what she matar. started. Eu acho que é o mesmo personagem. Só não sei se é antes ou depois. Oswald, you gutless Irish swine! I'll slay the wolf-kissed, then hang you with your own tongue. How does this encounter with Ruid differ from our previous fight with him? So at this point, you've eliminated his wolf, so it's just him, and so he's angry at this point, and so he will start using his big gun abilities like fairly earlier on in the fight. So it's way more vicious, way faster. There's less strategy. He goes literally swords blazing at you, and so this is a fight to the death. And of course here, like, this is a decision you made to go and fight him, but there's multiple outcomes to this scenario. You could have let Oswald fight his own fight, and prove basically his station as the rightful leader. If you had eliminated Rued, obviously this would not have happened. It would have been a slightly more joyous occasion. But ultimately, in all scenarios, you still have an alliance with Oswald. He's proven to be Eu acho que é the right depois, leader for porque this esse territory, personagem já tá and to be a coroado good ali. ally for you. Então ele já passou por alguma transformação no jogo. E antes não, antes ele tava mais simples. And one day I will need you to make good on that alliance. So we're about to take off from the wedding, but Eivor decides it's a good idea to check up on her friend Finner. Yeah, so Finner is probably one of the more recurring characters in this Ele arc. You get to meet prometeu him uma very early. aliança He's a para very ela endearing quando ele character. não era Sort rei. of E agora used ele to é have a rei Viking e vai life, cumprir sort of a misses it, promessa. and Provavelmente going vai through dar all alguns these adventures benefícios together aí, is sort of like alguns guardas, likes alguma that coisa fireback, assim, and so cavalos, he's willing to join you in armaduras. your raiders. Vai So nos he's one of many ajudar. raiders that you'll encounter in the game, and you can sort of recruit, bring back home, and then have them sort of join you on your adventures on Longship. He can tell you these stories that we're telling you about. You get to know a little bit more about him. So again, it's a fun way to sort of discover more about these characters that you meet and bring them along for adventures. Together. I'll gather my things. Well, folks, we've come to the end of our Assassin's Creed Valhalla playthrough. Fizz, thank you so much for joining us. When and where can people play it? Assassin's Creed Valhalla will be out on Xbox Series X and PlayStation 5, and is coming to Xbox One, PlayStation 4, PC, and Stadia E on termina November 17th. essa parte aí com a sincronização aí do personagem e o ambiente, né? Hey
everybody, thanks for joining us. My name is Agora Eric eles vão Pope. I'm falar the senior sobre o community developer on Hyperscape, Hyperscape. esse jogo aí que eu já falei, que é uma espécie de Fortnite, só que com uma historinha, assim como hoje o Mortal Kombat tem uma história também, não é só porrada. Throughout a match of Hyperscape, there's a lot going on with hacks, guns, the gameplay. So Graham and I are going to walk you through it right now, and I hope you'll enjoy. Então agora a gente vai ver uma partida que eles gravaram para nós, enquanto eles mesmos vão explicar o que está acontecendo na partida. So all the places we're seeing on the map right now with like a name above it, that tends to be a higher loot area, would you say? For one of the big yellow letter ones like this one, this is one of the landmarks. Landmarks tend to have higher density and higher quality loot overall. Which also means most people will be going there, so you might usually have a few more friends if you go to a landmark. So in this case though, he's gone outside. A primeira visão parece um Apex Legends. Presta atenção quando ele chega na Terra. Right, so the looting phase, Ela, no caso, né? familiar with, but in Hyperscape you do have those supply crates that you may be lucky enough to find. And what's the deal with supply crates? So supply crates are placed around the world, so you'll hear them and then you can go and find them, and then inside them you'll find weapons and hacks. Usually you find slightly better weapons and hacks within them. Here now we've switched, so we're looking at Chimera instead. So he's in the landmark, he's in Helios now, and he's still in the looting phase. But as you can see from the red triangle up there, there's actually some friends, or not friends, in there with him just now. Yeah, so the action gets started, okay, right here. Yeah, so he's one-on-one, he's going with the Mammoth shotgun against someone who's using the heal hack at the minute, which is the red soft that you can see. So that player's taking extra health at that point. Which looks like it helped him hold his ground against that mammoth. And I believe it helped him survive at that point. Desculpe, fiquei empolgado aqui vendo a gameplay e esqueci de traduzir para vocês. Mas é aquela coisa, eles estão só batendo papo ali, né? Eles são desenvolvedores do jogo e estão explicando um pouco do jogo. Tem essa gameplay aí de fundo. He's going to go to one of these restore points, which are basically places where someone else from another squad's been eliminated, and you can be restored and brought back to life at one of those points. So the action pretty much never stops in the game. If you're eliminated, you're not out. Nesse jogo, depois que tu morre, tu mais ou menos continua vivo. Tu pode esperar os teus amigos virem te ressuscitar, ou tu mesmo ir lá e se enfiar numa máquina que, sei lá, reproduz um novo corpo pra ti, e aí você usa aquela máquina ali pra voltar. Achei sensacional isso aí. Ou seja, você morre sem morrer, né? This guy's low on health, so I don't think he's going to last long for that. Se eu fosse esse cara, ficava só no topo, atirando nos caras lá embaixo. No Apex Legends tem um lugar que é um lugar mais alto do jogo, só que o jogo não te permite que tu fique ali atirando, né? Até pra não, o jogo não ficar muito fácil, né? O jogo tem que ser justo para todo mundo, né? Basically projected himself up in the air, he landed, he dealt some damage, and he's managed to eliminate the other player. Yeah, he got the elimination with it, which is pretty good. And then he's starting to bring back Chimera at this point, so he's now back into the game. Right. So he's got to reloot and find new weapons again, because when you are eliminated, you go back to just... Ah, e esse jogo vai ter os hacks, que agora eu vi que o cara falando a palavra hack, me lembrei que pode ter até munição infinita nesse jogo aí. Vai depender, eu acho, das habilidades do personagem que tu escolheu no jogo. Ou o nível, né, de repente. Tem níveis, né, de personagem. Só não sei porque que ficou tudo quadriculado aí, com esse azul aí, todo o cenário, por dentro, por fora. Acho que deve ser alguma coisa relacionada com o tempo do jogo. So I see Mr. Gummy has pinged that spot to sort of regroup outside of the landmark. They're going to take some height as well to start to be able to look for other players and to keep themselves a little bit safe. So he's seen another player, so he's starting to throw salvos at him, and probably the skybreaker too. You see the red exclamation mark? That's basically his teammates pinging and saying, hey, there's an enemy over here.
and he's been shot out from behind. So there's Parece que essas partes vermelhas é onde os outros jogadores morreram. To get up because he knows there's another team on the roof up there. He doesn't want to be below them, especially not with a salvo grenade launcher. Well, what I'm noticing is that they're doing a good job of switching from street level to the rooftops. Is that kind of a good way to approach a game of Hyperscape, to not just stay in one area? You should really use the variety between streets, interiors and rooftop for navigation and to keep yourself safe. Rooftops are great to see what's going on, but you're also then a target for snipe. So you really need to adjust height and interior and exterior as you go, just to keep yourself safe. And to aggressively loot too, to find the best stuff. So he just picked up a Muito golden legal ver skybreaker. os What is the personagens no So topo that is das the casas. top tier skybreaker. So basically, Bonito you have a demais. level 5 skybreaker, which is what he just picked up. We will fusion weapons together. So if you have a skybreaker and you find another skybreaker, it will go to level 2. Find another one, it will go to level 3. And what he has now, as you can see in the bottom bar there with the yellow, he Viu, o has the cara top falou tier level skybreaker. 5, ou seja, vai ter níveis. Os personagens, acho que é os personagens. Ou de repente é alguma fase do jogo. Just to loot up, to fuse up, you just need to Fase find número 5, não sei. Yeah. So you'll see though on the left, when you see the other players' names, you can see that Mr. Gomi has 2 yellow weapons and a yellow hack. So he has 2 fully fused weapons and 1 fully fused hack. Eu tô gostando desse jogo aí, o que me tá fazendo gostar dele é ele não ser muito colorido. Tipo, Paladins é super colorido, Fortnite super colorido, esse aí é mais Apex Legends, sabe? Enemies cannot heal up in that same AoE? They can't heal up in your AoE, but they could also use the heal hack themselves if they wish. Cool. So you see them now, they're starting to hunt again. I guess I've heard some other players because you can see them starting to move around, and there's a sense that they're not alone at this point. And there's a ping for an enemy, so yeah, the combat started again. So this guy finds himself in the middle of a bunch of the 3 players, so he's not in the best spot just now. And yeah, that's the end of it. So if you manage to fusion one of his hacks then again. So here you'll see the decay started. The player found himself out in the decay as it was starting. He had no cover left, so you find yourself out in the open, and they eliminated him with a Ripper at that point. And another one down for elimination. He seems to be on a roll at this point. And now he's fully fused his sniper rifle, the Protocol V. Não sei de onde que são esses caras aí que estão falando, mas eles têm assim um sotaque diferente, um inglês meio diferente. And then we'll swap back to Mr. Gomi, who's still rolling with the Skybreaker at this point. It's worked out well for him. Yeah. The decay's starting to happen in this region too, so we're starting to move forward a little bit. They have a nice variety of weapons. Aí é por time, ele disse ali 5 times restantes. Me esqueci que são 99 players jogando, todo mundo junto aí nesses mapas. Pô, 99 é show, hein? Takeshi Casualing, so now you mentioned that username. You'll notice if you've been watching the feed, the usernames all seem pretty similar in this match. What's the story with that? So this is the feature we call streamer protection. So it allows you to anonymize who's in the game. So that's basically what you can see now. This poor player has managed to find themselves in the corner and tried to hide. Unfortunately, they've been chased in there by someone with a fully fused salvo. So that was kind of the end for them. Dangerous. So they've swapped now and they've gone to the Mammoth instead. So they've swapped out to the shotgun. So it's quick to change your playstyle. You can easily find another weapon you like, and you can adjust based on map size, how many players are left, and continuously adjust. And that countdown that just finished was a health kit event. What does that mean? What are these events? So basically in the top right now you'll see the É bem frenética a gameplay desse jogo aí, hein? Bem louco. Tem que ser muito esperto, tem que estar atento a tudo aí. Senão, toma tiro e morre. Quer dizer, não morre, né? Vai na maquininha aquela
ressuscitar. Se ninguém do teu So there's time two vier different ways te it happens. So there's a game master recalchutar. who plays them in this case. Or if there's a streamer in the game, the streamer's viewers will get the chance to vote for which one they want to see. So it'll pop up, there'll be 3 different options, and then whichever gets the highest number of votes will be the one that's played in the game. So viewers are directly impacting. Ele fica todo quadriculado assim, azulado, porque já está chegando no final da partida. Então quando ficam 4 ou 3 times, ele vai se decompondo o jogo, vamos dizer assim. Left now, so we're starting to get towards a smaller map size, so it's going to become chaotic shortly. And they're just on the edge of this landmark. Red Tiger, so they're heading up. Here you'll see at the top it says crown appears in 10 seconds. So basically we have a crown that spawns in the wall. If a player grabs the crown and manages to hold onto it for 45 seconds, they will win that game through what we call crown victory. The only downside to that is once you've picked up the crown, everyone can see where you are and everyone's going to chip you. So yeah, he's got the crown, the countdown is on. As soon as, if he were to get eliminated, it would drop and that countdown would go away, right? Yes, and then whoever picks it up next, that person, the countdown will start again for them. And that's only one of the 2 ways you can win a match of Hyperscape, right? Yeah, you can win via the crown if you want to take it and maneuver. This is why you'll see the really Battle Royale é o tipo de jogo que você tem que se movimentar o tempo todo. Se você não se movimentar, ele interpreta que tu tá off no jogo ali e te elimina do nada. Hide a lot, then yeah, you can possibly grab the crown, get to the end, and then win via a crown victory. Wow. There it is. A screen I'll never see. Finalmente a tela que eu nunca vi, o cara disse, por isso que eles estão rindo. Hyperscape that we are both very lucky to work on. Thank you for joining us. Thank you for watching UbiSoft Então, Forward tudo isso que a gente viu foi apenas uma jogatina, uma partida com 99 players se matando aí. Tá? E vamos chegando já à parte final do nosso vídeo. Gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu, compartilhou e comentou esse vídeo. E simplesmente para você que ficou até o final. Você é uma pessoa guerreira. E eu também sou por ficar aqui traduzindo e assistindo isso aqui até o final. Obrigado por tudo, pessoal, e até a próxima. Ó, obrigado por assistir, que é o que eu sempre coloco no final dos meus vídeos. Fui.